Olá! Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a arquitetura do 5G. A arquitetura de um sistema de comunicações consiste na organização de toda a sua estrutura física e lógica, ou seja, como todos os dispositivos, funções de rede, interfaces e aplicações vão se relacionar. A concepção da arquitetura para as redes 5G se deu a partir de diversas discussões realizadas pelo 3GPP, órgão padronizador dessa tecnologia. Essas discussões sempre levavam em conta que o 5G teria que suportar implementações baseadas em nuvem, maiores taxas de transferência e menores latências. Essa arquitetura é dividida em duas partes: o Core Network, ou seja, o núcleo da rede, e a Radio Access Network, a rede de acesso. Primeiro vamos diferenciar o Core da RAM e saber quais são as responsabilidades de cada parte. O Core fica encarregado de todas as funções não relacionadas ao acesso dos recursos de rádio, mas que são necessários para fornecer uma rede completa. A autenticação, o carregamento de funcionalidades e de configurações e a configuração de conexões são todas funções desempenhadas pelo Core. Já a RAM fica responsável por todas as funcionalidades ligadas ao acesso aos recursos de rádio da rede em geral. Gerenciamento dos recursos de rádio, protocolos de retransmissão, codificação e esquemas multi-antena são algumas das funções desempenhadas pela RAM. Originalmente, existiam 8 opções de arquitetura em discussão pelo 3GPP. Dentre elas, 2 se tornaram o principal foco dos pesquisadores. Uma utilizando os recursos da geração anterior, o 4G, como âncora para realizar a conexão, e outra fazendo uso dos próprios recursos de RAM e do Core do 5G para realizar a conexão. A primeira opção de arquitetura que nós vamos abordar é a Non-Standalone NR. Ela surgiu com a primeira fase do Release 15, finalizada em dezembro de 2017, e foi definida como a opção de arquitetura número 3. Essa arquitetura opera com base na dupla conectividade entre o LTE e o NR, tendo uma conexão entre a RAM do NR e o Core do LTE, chamado de Evolved Packet Core. Aqui, todas as funções do plano de controle serão realizadas pelo LTE-PC, o Core do 4G, onde essa rede legado vai se encarregar de funcionalidades como a criação de conexões, enquanto o 5G só estará presente no escopo do plano de usuário. O uso dessa arquitetura possibilita uma rápida implantação do 5G, onde os provedores podem reutilizar a rede legado do 4G para implantar essas novas soluções, sem fazer grandes investimentos. Apesar da agilidade na implantação do 5G, o uso dessa arquitetura só dará suporte ao caso do uso do Enhanced Mobile Broadband, que proporciona altas taxas de transmissão, dando suporte a serviços como streaming, realidade aumentada e realidade virtual. Essa imagem exemplifica a disposição da opção de arquitetura número 3, a Non-Standalone, onde os usuários terão uma dupla conexão com as RANs do 4 e 5G, mas o único núcleo utilizado para processamento do plano de controle é o Evolved Packet Core, da geração anterior. A outra principal opção de arquitetura é a Standalone NR, que surgiu com a segunda fase do Release 15, finalizada em junho de 2018. Ela foi definida como a opção de arquitetura número 2. Fazendo uso dessa nova arquitetura, a RAM da NR consegue se conectar diretamente ao Core do NR. E fazendo uso dessa nova tecnologia, novas funcionalidades vão ser disponibilizadas ao usuário, como uma arquitetura baseada em serviços e o Network Slicing. Essa opção também suportará novos casos de uso além do MBB, como o RLLC, que visa baixa latência, e o MMTC, que visa uma massiva conexão de dispositivos. Outros serviços básicos como voz sobre 5G também estarão disponíveis nessa opção de arquitetura. Essa imagem ilustra a disposição da opção de arquitetura número 2, a Standalone NR, onde o usuário usa diretamente os recursos tecnológicos disponibilizados pelo 5G, tanto a sua RAM quanto o seu Core. Outras opções de arquitetura, além da 2 e da 3, também existem. Por exemplo, a 4 e a 7X. Ambas opções fazem uso do núcleo de rede da quinta geração. Na opção 4, a própria RAM da 5G é utilizada como rede primária, utilizando a RAM do LTE como rede secundária. Essa opção é utilizada quando a cobertura do 5G é considerada melhor que a cobertura do LTE. Ao contrário da opção anterior, a opção 7X utiliza a rede LTE como rede primária e a rede do 5G como rede secundária.
Essa opção é utilizada quando a cobertura do LTE é melhor que a do 5G.